Quando uma cliente chega no seu ateliê, ela pergunta quanto tecido que ela deve de comprar para fazer determinada peça, o que ela quer. Aí você tem que fazer essa conta. Como que você faz essa conta? Eu tenho aqui um pedaço de tecido e ele está aqui com 53 centímetros de comprimento. O que é que eu consigo fazer com esses 53 centímetros? Uma bermudinha, uma mini saia ou até uma regata. Mas isso vai depender do tamanho que a minha cliente tem. Se ela for uma pessoa que usa até um tamanho G, tranquilamente isso aqui vai dar tanto a saia, quanto a regata, quanto a bermudinha. Agora eu vou mostrar para vocês como distribuir o meu molde aqui em cima do meu tecido. Aqui é a minha lateral e ele vem assim ao sentido do comprimento do meu tecido. Eu tenho aqui uma modelagem de um shortinho com cos e zíper e bolsinhos na frente. Então vamos lá, vamos começar com a nossa distribuição. Eu sempre começo distribuindo a parte maior do molde primeiro. Então aqui eu coloquei a minha parte das costas, eu preciso de 2 vezes. O meu tecido já está dobrado, então eu já vou estar cortando 2 vezes. Aqui é a minha frente, também 2 vezes. E outra dica que eu quero dar para vocês também. Se esse meu tecido fosse uma estampa com pé e cabeça, eu não poderia estar colocando esse molde assim. Ele teria que estar assim também, bainha para cá e bainha para cá. Desta maneira assim, então ele não daria mais ali, eu teria que pôr ele para cá. Assim. Para que não ficasse com estampa de cabeça para baixo. Ou se fosse um veludo, a mesma forma. O veludo, quando você talha ele, você não percebe, mas quando você costurar, se você talhar uma peça assim e a outra peça assim, de cabeça para baixo no tecido, ele vai ficar com uma parte mais clara do que a outra parte. Vamos continuar então. Coloquei a minha frente aqui, costas aqui. Esse aqui é o meu cos, ele é anatômico inteiro, ele é levemente arredondado, por isso ele se chama anatômico. Então esse aqui eu também preciso de 2 vezes. Então eu coloco ele exatamente na dobra do meu tecido. Uma vez assim e mais uma vez para cá. Eu vou talhar ele 2 vezes. Aqui é o meu bolsinho da frente, o forro do meu bolsinho. Vou pôr ele aqui. Aqui é o meu outro forro do bolsinho. Posso colocar ele aqui, que ele se encaixa perfeitamente. E esse aqui é para pegar o meu zíper. É a minha braguilhazinha do zíper, é o acabamento do zíper. Então eu preciso de uma vez desse e uma vez desse. Eu posso tirar esse aqui tranquilamente e esse eu tiro aqui. E assim ficou a nossa distribuição do nosso molde. Então com 53 centímetros eu consigo cortar uma bermudinha com bolsos embutidos na frente, cos anatômico e zíper. Uma bermudinha social. Consigo fazer com 53 centímetros. Se essa minha bermudinha fosse GG, já não daria mais, porque a modelagem seria toda um pouquinho maior e ela não se encaixaria mais aqui. Então, para PMG, eu consigo tirar nesse meu tecido aqui. Se eu fosse usar esse meu tecido para fazer uma saia, qual é a medida que eu precisaria? Comprimento da saia e os quadris da cliente. Quanto que a minha cliente pode ter de quadris para eu conseguir fazer uma saia aqui? Primeiro eu teria que ver que seria uma mini saia, porque ele só tem 53 centímetros de comprimento e sem cos. Se eu for tirar um cos aqui, ela vai ficar menor ainda. Vamos então ver pelas medidas. Seria uma saia então
Tem 53, sai para costura, sai uma bainha de 2, então aqui sairiam 3 centímetros, ficaria uma saia com 50 de comprimento. É uma saia bem comprida, dependendo da altura da cliente, ela vai até o joelho. Mas seria uma saia sem cós, simplesmente com um zíper invisível e um acabamento de revel na cintura. Seria uma saia estilo secretária. E a minha cliente poderia ter de quadris, vamos dobrar ao meio para nós fazermos a nossa conta. Eu preciso deixar para minhas costuras. Eu poderia aqui agora simplesmente cortar a minha saia facilmente. Aqui seria o meu centro das costas. Aqui seria o meu centro da frente, ele já está dobrado. Então seria o meu centro da frente, centro das costas e aqui seria a minha lateral. Mas eu também ainda tenho que deixar para minhas costuras nas laterais. Essa costura da lateral, ela tem que ter 1 centímetro no mínimo. Nesse caso aqui, tranquilamente, a minha cliente poderia até ter 1,20 de quadris, que ainda daria essa saia para ela. Neste tecido eu consigo fazer uma mini saia para uma cliente que tem até 1,20 de largura, tranquilamente ainda sobraria isso aqui para a minha costura. Aqui eu tenho espaço para pregar o meu zíper e aqui eu teria para minhas costuras. Agora outra situação, vamos imaginar que eu queira fazer uma regatinha desse tecido, que aliás ele é o mais indicado porque ele é uma microfibra de verão, ele é bem levezinho e ele não fica legal para uma saia e muito menos para uma bermudinha de cós. Mas como eu estou usando aqui só para exemplo, para vocês entenderem as medidas. Esta modelagem aqui ela é padrão de uma regatinha G. Eu vou usar ela para nossas medidas aqui então. Ela teria que ser talhada assim. Ela daria aqui, estaria faltando um pouquinho aqui na minha alça, mas isso não tem problema, porque aqui eu posso vir com a minha alça um pouquinho mais comprida, sem problema nenhum. Aqui dessa lateral eu tiraria a minha alça, mas estaria faltando para o meu forro. Porque aqui nessa peça ela tem que ter um forro para fazer esses acabamentos aqui, para que fique uma peça bem acabada. Ela precisa de forro, pelo menos até aqui abaixo do busto. Como que eu iria fazer isso? Eu posso usar um outro tecido, também um tecido molinho, ou eu poderia estar usando essa parte aqui para fazer o meu acabamento. Esse pedacinho que está faltando não teria problema, eu posso deixar a mais da minha alça. E eu iria precisar somente de um forro para a parte da frente. Porque as minhas costas, eu posso cortar ele retinho, assim. E aqui eu poderia então estar fazendo uma bainha larguinha, para fazer o acabamento das minhas costas, que fica muito bonito também. Então eu não precisaria de tecido para o forro das costas, somente para o forro da frente. Então com esse tecido, 53 centímetros, eu consigo fazer uma regata com forro e tudo M ou P, ou uma regata G, certo então? Então essa aqui foi mais uma aula sobre medidas. Eu espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.